Boa noite. Esta semana, Minas Gerais conquistou um triste primeiro lugar. É o estado com o maior número de pontos de exploração sexual de crianças e adolescentes. São 290 locais espalhados pelas rodovias. É o que apontou um guia lançado pela Polícia Rodoviária Federal e a Organização Internacional do Trabalho. A pesquisa aponta 1.819 pontos de exploração sexual de crianças e adolescentes nas estradas federais brasileiras. As abordagens são mais comuns em postos de gasolina, bares, boates e motéis ao longo das rodovias. Caminhoneiro há 16 anos, Antônio já presenciou várias situações. Tem algumas meninas que vêm, diz que não tem comida em casa, outra diz que não tem leite para dar, que até é mãe. Minas Gerais, com a maior malha viária do país, é também o estado com o maior número de pontos de prostituição e de exploração sexual de menores. O apoio da comunidade é muito importante, ou seja, de outros caminhoneiros que presenciam alguma situação suspeita, de donos de postos, frentistas, que informem a Polícia Rodoviária Federal através do número 191. Só este ano, mais de 150 pessoas foram presas em todo o país, acusadas de abuso e de incentivo à prostituição de menores. Em Minas, a última prisão foi na BR-040, próximo a Belo Horizonte. Um caminhoneiro e uma mulher, acusada de agenciar uma menor de 17 anos, foram presos neste posto de gasolina em frente a uma boate. A menor foi encaminhada ao Conselho Tutelar. A ação da polícia foi rápida, mas não é suficiente para acabar com o problema. Nós temos que pensar de políticas públicas para essas crianças, que é a escola em tempo integral, programa de geração de emprego e renda para a família e também transferência de renda. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, no primeiro semestre deste ano, 150 menores foram retiradas de áreas de exploração sexual e encaminhadas ao Conselho Tutelar. O telefone para denúncias é 191. E aqui comigo a psicóloga judicial Rosilene Miranda Cruz, do Juizado da Infância e Juventude. Rosilene, uma boa noite. Explica para os nossos telespectadores qual é a diferença entre a exploração sexual e a violência sexual. Boa noite. Na realidade, a diferença é que a exploração sexual de uma criança ou adolescente envolve lucro, envolve trocar, né? A criança oferecer o corpo em troca de alguma coisa, mesmo que seja um prato de comida ou, tristemente, até um vale-transporte. Onde ocorrem as maiores incidências desses crimes aqui no estado, Rosilene? Na realidade, a pesquisa apontou, né, um dado que é conhecido, né, pelas varas da infância e da juventude, que nas beiradas de estrada, com caminhoneiro, com postos de gasolina, isso acontece com muita frequência. Tanto a violência quanto a exploração, elas são consideradas crimes? Exatamente. É o crime de quem explora, né, sexualmente uma criança, e existem penas e essa pessoa, inclusive, pode ser presa, né, por esse crime. Quais são as penalidades hoje em dia? Para as pessoas tem uma pena, né, tem penas administrativas, por exemplo, né, assim, os pontos que exploram as crianças e os adolescentes, e para o explorador também é um processo criminal. De que forma a sociedade, Rosilene, pode ajudar para combater essa prática? As varas da infância, né, e os grupos de combate, tem fóruns de combate à violência e exploração sexual, por meio de campanhas, por conscientização da população, por meio de deixar claro quais são os malefícios, as consequências psicológicas para essa criança e para esse adolescente. E qual é a importância da denúncia quando for detectado, quando alguém presenciar esse tipo de crime? Porque a denúncia, né, vai garantir que os direitos dessa criança e desse adolescente que estão sendo violados, eles sejam respeitados. Essa criança vai ter a oportunidade de receber, por exemplo, uma medida protetiva, né, para que ela possa realmente mudar esse rumo. Rosilene, essa denúncia, ela pode ser feita anonimamente? A pessoa não precisa se identificar ou precisa? Não, a denúncia pode ser também anônima. De que forma ela deve ser encaminhada? Tem o telefone, né, de denúncia, o 0800, né, 31 11 19, e essa denúncia pode ser feita por esse telefone. Depois de detectada essa violência, essa exploração sexual, como é que os familiares devem lidar com essa criança? Qual deve ser o apoio psicológico? As medidas protetivas são medidas também que são aplicadas aos pais ou responsáveis. Então, essa família provavelmente vai ser incluída, né, como a Elvira até falou na entrevista, vai ser incluída em programas de geração de renda, programas de profissionalização muitas vezes, porque a situação socioeconômica dessas crianças e adolescentes muitas vezes é o motivo principal que os leva a esse tipo de exploração. E existem órgãos também para
para amparar essas crianças? Porque muitas vezes os próprios familiares levam as crianças, os adolescentes para a exploração e para a violência. Sim, à medida que essa criança e adolescente chegam, né, nas varas civis, a intervenção é no sentido de se fazer um estudo de caso para que se identifique a medida mais adequada a cada meio familiar. Rosilene, muito obrigado por sua participação aqui no Jornal Minas. E mais uma vez, o telefone para denúncia, a ligação é de graça, 0800 31 11 19. É com você, Seabra. Obrigado, Daniel.